Tudo em nosso universo parece perfeito. Descobrimos leis que governam o universo inteiro, mas certos mistérios permanecem sem solução até hoje, apesar de décadas de pesquisa. Por que o tempo caminha em apenas uma direção? Qual é a base da matéria? Por que a gravidade existe? Por que o tempo desacelera quando viajamos na velocidade da luz? Essas são perguntas que nos fascinam há milênios. Mas e se eu dissesse que a gravidade é uma mentira? Que é apenas uma ilusão do cérebro humano? Isso pode parecer inacreditável, mas é exatamente o que o famoso físico Brian Cox afirmou recentemente. Então vamos nos aprofundar no conceito de gravidade e entender por que o tempo desacelera a depender dela. Para descobrir o que há de errado com a gravidade, precisamos ir além de Newton. O problema não está tanto no que ele entendeu, mas no que ele não entendeu. Há um problema com a teoria da gravidade de Newton. Ela apenas nos permite prever como as coisas se movem sob sua influência. Ela não diz nada sobre por que a gravidade existe ou mesmo como ela funciona. Ela apenas permite que você calcule as coisas, e Newton sabia disso, é claro. Ele basicamente disse que a explicação dos motivos por trás da gravidade depende de Deus. Na verdade, ele disse que o sistema mais bonito, com o Sol, os planetas e os cometas, só poderia existir sob o domínio e a sabedoria de um ser inteligente. Em outras palavras, é como dizer: posso te dar as ferramentas para calcular como os objetos se movem, mas não me pergunte como ou por que isso acontece. Isso é com Deus. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. As teorias da relatividade de Einstein. No vasto universo que nos cerca, há muitos mistérios esperando para serem descobertos ainda. Entre esses mistérios estão os bizarros fenômenos relacionados ao tempo e à gravidade, dois aspectos fundamentais da nossa existência. Imagine um mundo onde o tempo se comporta de forma estranha, onde ele pode desacelerar ou acelerar, e onde a força que nos mantém firmes no chão pode não ser o que parece. Este é o mundo das teorias da relatividade de Albert Einstein, onde nossa compreensão do tempo e da gravidade toma um rumo diferente daquilo com o que os nossos olhos estão acostumados. Albert Einstein, um nome conhecido por muitos, nos deu uma nova perspectiva sobre o universo com suas teorias da relatividade. Seu trabalho ergueu as fundações de nossa compreensão sobre como o tempo se comporta em diferentes condições, particularmente quando viajamos em velocidades extremas. Tudo começou no início do século XX, quando Einstein propôs duas teorias inovadoras, a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade restrita. A teoria da relatividade restrita, publicada em 1905, transformou nossa compreensão do tempo e do espaço. Em termos simples, ela nos diz que as leis da física permanecem as mesmas para todos os observadores que não estão acelerando, independente de seu movimento. Esta teoria introduz o conceito de efeitos relativísticos, incluindo a famosa ideia de que o tempo pode dilatar ou desacelerar sob certas condições. Um dos experimentos mentais mais intrigantes usados para explicar a dilatação do tempo é o relógio de luz. Imagine que você está dentro de uma nave espacial se movendo a uma velocidade incrível, quase na velocidade da luz. Dentro desta nave, há um feixe de luz que fica preso entre dois espelhos, saltando de um lado para o outro conforme cada espelho a reflete. Para um observador dentro da nave espacial, a luz parece viajar em linha reta. No entanto, para um observador externo, que não está se movendo com a nave espacial, as coisas são diferentes. Ele veria a nave espacial se movendo em alta velocidade e o feixe de luz deixaria um rastro. Isso porque, já que a nave espacial está se movendo, o feixe de luz tem que cobrir mais distância para atingir cada espelho. De acordo com as leis da física, a velocidade da luz é constante para todos os observadores. E é aqui que tudo fica interessante. O tempo que leva para o feixe de luz percorrer seu caminho deve ser o mesmo para o observador dentro da nave espacial e o de fora. Mas como o caminho é mais longo para o observador externo, parece que levaria mais tempo para a luz completar sua jornada, formando um rastro para trás. Essa aparente diferença de tempo entre os dois observadores
é o que Einstein chamou de dilatação do tempo. O tempo desacelera para o observador em movimento em relação ao observador parado. Então, neste experimento, o tempo se comporta de forma diferente dependendo do seu movimento. E isso não é apenas uma ideia. Vários experimentos confirmaram esses efeitos relativísticos. Por exemplo, partículas em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, podem atingir velocidades próximas à velocidade da luz. Os cientistas devem considerar os efeitos da dilatação do tempo para fazer previsões e medições precisas. A teoria da relatividade restrita abre as portas para um mundo onde o tempo não é uma constante, onde ele pode ser esticado e comprimido dependendo da velocidade de quem observa. Isso vai contra a nossa percepção do dia a dia e nos causa a impressão de que o universo opera de maneiras que estão muito além da nossa experiência comum. A teoria da relatividade restrita de Einstein, apresentada em 1905, mudou nossa compreensão da estrutura do universo, particularmente em termos de tempo e movimento. Esta teoria, em sua essência, revela que as leis da física se aplicam uniformemente para todos os observadores que não estiverem acelerando, independentemente de seus movimentos. Para entender melhor a teoria da relatividade restrita, vamos analisar seus conceitos básicos. Uma das ideias fundamentais da teoria da relatividade restrita é que a velocidade da luz é a mesma para todos, independente de seu movimento. Estando parados ou nos movendo em alta velocidade, a luz sempre parecerá viajar na mesma velocidade constante, aproximadamente 300 mil km por segundo. Essa ideia vai contra a nossa experiência cotidiana, onde as velocidades geralmente parecem aumentar quando estamos em movimento. É como se o universo tivesse um limite de velocidade, e esse limite fosse a velocidade da luz. Na relatividade restrita, o que consideramos eventos simultâneos pode não ser simultâneo para todos. Se dois eventos ocorrerem em locais diferentes e você estiver em movimento em relação a eles, o que você vê como acontecendo ao mesmo tempo pode não ser simultâneo para outra pessoa de um ponto de vista diferente. Essa ideia aparentemente estranha desafia nossa percepção comum do tempo. O conceito de dilatação do tempo é uma das implicações mais fascinantes e práticas da teoria. Conforme mencionamos antes, o tempo pode desacelerar ou dilatar, dependendo dos nossos movimentos. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo vai parecer passar para você em relação a um observador que está parado. Esse efeito se torna mais pronunciado conforme você se aproxima da velocidade da luz. Imagine dois gêmeos idênticos, um na Terra e o outro viajando para o espaço a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Quando o gêmeo viajante espacial retornar, ele será mais jovem do que seu irmão terrestre. Esse fenômeno, frequentemente chamado de paradoxo dos gêmeos, é uma consequência real da dilatação do tempo. A razão por trás desse comportamento peculiar está na invariância da velocidade da luz. Conforme o gêmeo viajante espacial acelera para uma alta velocidade, o movimento do seu relógio parece normal para ele. Entretanto, para um observador na Terra, o relógio do gêmeo viajante espacial pareceria desacelerar, porque ele está se movendo em relação à Terra. Outra consequência da relatividade restrita é a contração dos comprimentos. Conforme um objeto se move em alta velocidade, seu comprimento na direção do movimento parece mais curto para um observador parado. Este efeito é minúsculo em velocidades cotidianas, e por isso não o percebemos, mas se torna mais perceptível à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. Uma das equações mais famosas da física, I igual a mc², é um resultado direto da relatividade restrita. Esta equação afirma que energia e massa são equivalentes. Isso significa que a massa pode ser convertida em energia e vice-versa. Este princípio é fundamental para entender o comportamento de partículas em altas velocidades e a energia liberada em processos como as reações nucleares. A relatividade restrita não é apenas um conceito teórico. Ela tem aplicações no mundo real. Sistemas de GPS, por exemplo, dependem de marcações muito precisas de tempo para interpretar com precisão os sinais dos satélites. No entanto, como esses satélites estão se movendo em relação a nós, o efeito de dilatação do tempo entra em jogo. Se os efeitos da relatividade restrita não fossem contabilizados nos cálculos de GPS, nossos sistemas de navegação seriam significativamente menos precisos. A teoria da relatividade restrita nos força a reconsiderar nossa ideia convencional de tempo e espaço.
Ela demonstra que o universo opera de maneiras que desafiam a experiência cotidiana, mostrando que o tempo não é um conceito absoluto, mas relativo, influenciado pelo movimento. Esta constância da velocidade da luz e a relação entre energia e massa são ideias centrais que foram confirmadas por numerosos experimentos. A teoria da relatividade geral. Agora vamos nos aprofundar na teoria da relatividade geral, outro conceito inovador apresentado por Albert Einstein em 1915. Esta teoria nos leva ao mundo da gravidade, revelando a profunda conexão entre ela e a própria estrutura do universo. Em seu cerne, a teoria da relatividade geral desafia o conceito clássico de gravidade como uma força que atua a uma distância, atraindo as massas. Em vez disso, ela apresenta a gravidade como uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Esta ideia é mais simples do que parece. Para entender a relatividade geral, precisamos pensar no universo como uma entidade quadridimensional, combinando as 3 dimensões do espaço com uma de tempo. Neste espaço-tempo quadridimensional, objetos massivos como estrelas, planetas e até mesmo você fazem com que o espaço-tempo se curve em torno deles. Esta curvatura é o que percebemos como gravidade. Imagine o espaço-tempo como um imenso tecido flexível. Quando você coloca um objeto massivo como a Terra sobre ele, o objeto afunda este tecido. Se você colocar um objeto menor, como uma bola, perto da Terra, a bola vai rolar pela inclinação do tecido em direção à Terra. Isto é análogo ao que acontece quando um objeto sofre a influência da gravidade. Não é uma força misteriosa. Ela está simplesmente seguindo a curvatura do espaço-tempo. A relatividade geral fornece uma explicação poderosa para o movimento dos corpos celestes em nosso sistema solar. Ela prevê corretamente as órbitas dos planetas, como o caminho elíptico que a Terra faz ao redor do Sol. A velha ideia da gravidade como uma força que puxa os objetos não explicava totalmente esses movimentos orbitais, mas o conceito de espaço-tempo curvo explica. Uma das confirmações mais marcantes da relatividade geral ocorreu durante o eclipse solar de 1919, quando Arthur Eddington liderou uma expedição para observar a curvatura da luz das estrelas causada pela gravidade do Sol. De acordo com a teoria, a presença massiva do Sol curvaria o caminho da luz de estrelas distantes, fazendo-as parecer ligeiramente fora de suas posições originais durante o eclipse. As observações corresponderam aos cálculos de Einstein, reforçando a validade da teoria. Assim como o movimento afeta o tempo na relatividade restrita, a gravidade também tem impacto no tempo. Em regiões de forte gravidade, o tempo passa mais lentamente do que em regiões de gravidade mais fraca. Isso significa que, se você estivesse perto de um objeto massivo, como um buraco negro, seu relógio funcionaria mais devagar do que um localizado longe dali. A relatividade geral introduz o conceito de buracos negros, que são regiões de extrema curvatura gravitacional. A curvatura gravitacional em um buraco negro é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua força. O limite ao redor de um buraco negro é chamado de horizonte de eventos, e ele marca um ponto após o qual não há mais como retornar. Qualquer coisa que cruze esse limite é inevitavelmente sugada para o buraco negro. A relatividade geral também tem implicações profundas para a estrutura do universo como um todo. Einstein inicialmente adicionou uma constante cosmológica às suas equações para manter um universo estático. No entanto, quando foi descoberto que o universo está se expandindo, ele se referiu a isso como seu maior erro. A teoria de um universo em expansão, como apoiado pela relatividade geral, forma a base para a teoria do Big Bang, que descreve a origem do cosmos. Outra previsão significativa da relatividade geral foi a existência de ondas gravitacionais, que são ondulações no próprio espaço-tempo geradas por objetos massivos em aceleração, como buracos negros em fusão ou estrelas de nêutrons. Em 2015, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro de Laser fez a primeira detecção direta das ondas gravitacionais, confirmando mais um aspecto da teoria de Einstein. Ao longo dos anos, vários experimentos e observações testaram a relatividade geral, e ela resistiu consistentemente a estes testes. Teorias alternativas da gravidade. Seja nos experimentos com as órbitas dos planetas, a curvatura da luz das estrelas ou as ondas gravitacionais, a teoria tem sido repetidamente confirmada. Por isso, a afirmação de que a gravidade é uma mentira pode soar chocante ou até mesmo absurda,
considerando a sua firme reputação na ciência e nossa própria experiência em nossas vidas diárias. No entanto, no mundo da física, sempre houve espaço para debate, discordância e análise de teorias alternativas. Não é incomum que os cientistas desafiem teorias amplamente aceitas. No caso da gravidade, há vozes dissidentes que questionam a compreensão tradicional desta força fundamental. Seus argumentos giram em torno de teorias alternativas, algumas das quais buscam substituir ou modificar nossa compreensão da gravidade. Uma das teorias alternativas mais conhecidas é a dinâmica newtoniana modificada, também chamada de MOND, que sugere que em baixas acelerações a gravidade se comporta de forma diferente do que o previsto pela gravidade newtoniana tradicional. De acordo com esta teoria, não há necessidade de usar a matéria escura para explicar o comportamento das galáxias. Em vez disso, a teoria propõe que a gravidade se torna mais forte em acelerações muito baixas. Um elemento-chave do debate em torno da gravidade centra-se na matéria escura e na energia escura. Estes são conceitos misteriosos que foram introduzidos para explicar certos fenômenos do universo, como a rotação das galáxias e a expansão acelerada do cosmos. Os críticos dessa visão tradicional da gravidade argumentam que os conceitos de matéria escura e energia escura são desnecessários e que teorias alternativas podem explicar melhor os efeitos atribuídos a eles. Alguns cientistas dissidentes argumentam que a teoria da relatividade geral de Einstein é incompleta. Eles propõem que pode haver fatores ou forças adicionais ainda não descobertos em jogo que poderiam substituir ou aprimorar nossa compreensão atual da gravidade. Esses cientistas exploram várias possibilidades, incluindo teorias que introduzem novas partículas e interações. É essencial observar que as teorias alternativas não são descartadas de imediato. A comunidade científica testa rigorosamente essas ideias para determinar sua validade. Experimentos, observações e cálculos são conduzidos para ver se essas teorias podem explicar os mesmos fenômenos que a hipótese oficial explica. Na teoria de Einstein, temos um espaço quadridimensional onde você é impedido de viajar de volta no tempo. Pela velocidade da luz, isso se encaixa na geometria. Você pode até imaginar buracos de minhoca e essas ideias, onde você pode fazer um túnel no tempo para pegar um atalho. Stephen Hawking desenvolveu um conceito chamado de conjectura de proteção cronológica, que de uma perspectiva física, o universo precisa fazer sentido. Não faz sentido termos um universo onde você pode viajar de volta no tempo e evitar que seus pais se encontrem antes de você nascer. Então, há uma conjectura de que as leis da natureza sempre serão tais que a viagem no tempo para o passado é impossível. Isso é uma conjectura no momento, e é algo que de fato se comprova no que chamamos de teoria da relatividade restrita de Einstein. Até agora, embora algumas teorias alternativas tenham chamado atenção, nenhuma substitui de forma convincente os princípios bem estabelecidos da gravidade. É importante destacar que o ceticismo e a discordância são essenciais para o método científico. Na busca do conhecimento, é saudável questionar teorias estabelecidas e explorar alternativas. É através do ceticismo e do questionamento que a ciência progride. Quando o consenso científico é questionado, isso pode levar a análises e estudos mais abrangentes e a uma compreensão mais aprofundada do universo. Apesar dos desafios e teorias alternativas, a gravidade, conforme descrita pela relatividade geral, continua sendo a teoria dominante e mais bem-sucedida até hoje. Isso porque ela passou consistentemente por muitos testes e explica com precisão uma variedade de fenômenos, desde órbitas planetárias até a curvatura da luz estelar causada pelos objetos massivos. É a simplicidade e a abrangência da relatividade geral que a tornam tão difícil de desbancar. As implicações práticas das teorias de Einstein. Como discutimos, a teoria da relatividade restrita de Einstein introduz o conceito de dilatação do tempo, onde o tempo se comporta de forma diferente dependendo do seu movimento. Agora, vamos explorar como essa teoria tem implicações reais e práticas, particularmente no contexto das viagens espaciais. A exploração espacial sempre fascinou a humanidade. Sonhamos em explorar planetas distantes, estrelas e até galáxias. No entanto, há um desafio fundamental quando se trata de viajar grandes distâncias cósmicas, a imensidão do universo e as limitações da velocidade da luz. De acordo com a teoria de Einstein, a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima no universo. Nada pode se mover mais rápido do que a velocidade da luz.
Esse limite representa um desafio significativo para as viagens interestelares, porque indica que, mesmo com a tecnologia mais avançada possível, alcançar as estrelas mais próximas levaria muito tempo. Para entender as implicações práticas da dilatação do tempo nas viagens espaciais, vamos revisitar o famoso paradoxo dos gêmeos. Imagine que um gêmeo fica na Terra enquanto o outro gêmeo embarca em uma jornada para uma estrela distante a uma fração significativa da velocidade da luz. Quando o gêmeo viajante espacial retorna, eles descobrem que menos tempo se passou para ele do que para seu irmão que ficou na Terra. O gêmeo viajante espacial efetivamente viajou para o futuro. O tempo é um recurso precioso para os viajantes espaciais. Quanto mais longa a jornada, mais pronunciado o efeito de dilatação do tempo se torna. Na viagem espacial para estrelas próximas, onde o efeito de dilatação do tempo é considerável, isso pode significar que os astronautas envelhecem em um ritmo mais lento em comparação com as pessoas na Terra. Embora isso possa parecer uma história de ficção científica, trata-se de uma consequência real da teoria da relatividade. Imagine um futuro onde a humanidade envia uma missão tripulada para um sistema estelar próximo. Devido às grandes distâncias envolvidas, a jornada pode levar vários anos ou até décadas, mesmo a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Para os astronautas a bordo, esta jornada pode parecer mais curta devido à dilatação do tempo, mas o mundo que eles deixaram para trás teria envelhecido significativamente. A dilatação do tempo não afeta apenas os organismos vivos, mas também tem implicações para a tecnologia. Sistemas de computador e dispositivos de comunicação a bordo da espaçonave precisariam levar em conta os efeitos da dilatação do tempo para garantir sua precisão e funcionalidade. Viagens espaciais em velocidades relativísticas apresentam muitos desafios práticos. Os astronautas nessas jornadas precisariam considerar os efeitos do isolamento prolongado, da exposição à radiação cósmica e o impacto psicológico de estar separado da Terra por um período tão longo. Embora a viagem espacial para estrelas distantes ainda seja apenas um sonho reservado para o futuro, os efeitos da dilatação do tempo já são relevantes em nossas vidas diárias graças ao Sistema de Posicionamento Global, mais conhecido como GPS. Este sistema depende de sinais precisos dos satélites para determinar a nossa localização. Esses satélites estão em movimento em relação a nós e estão sujeitos à dilatação do tempo. Se os efeitos relativísticos não fossem contabilizados nos cálculos do GPS, a precisão dos sistemas de navegação seria significativamente comprometida. Por que o tempo viaja em uma única direção? Agora, vamos explorar por que o tempo viaja em uma única direção. O tempo é um conceito que governa nossas vidas e todo o universo. Ele invariavelmente flui em uma única direção, do passado para o presente e então para o futuro. Essa jornada unidirecional do tempo, do que foi para o que será, é um aspecto fundamental da nossa existência também conhecido como flecha do tempo. Mas por que o tempo possui essa natureza unidirecional? Vamos nos aprofundar nisso. A chave para entender por que o tempo viaja em uma direção única está em um conceito chamado entropia. A entropia é uma medida da desordem ou aleatoriedade em um determinado espaço e é um conceito fundamental na física. A entropia está intimamente ligada à flecha do tempo. Em termos simples, a entropia tende a aumentar ao longo do tempo, e esse aumento na desordem ou aleatoriedade leva ao fluxo unidirecional do tempo. A relação entre entropia e a direção do tempo é resumida na segunda lei da termodinâmica. Esta lei afirma que, em qualquer sistema físico isolado, a entropia total sempre aumentará, ou, na melhor das hipóteses, permanecerá a mesma. Em outras palavras, a entropia tem uma tendência natural a crescer e nunca diminui sozinha. A entropia está ao nosso redor e seus efeitos são facilmente observáveis. Por exemplo, considere um baralho de cartas perfeitamente organizado em ordem. Ao longo do tempo, se embaralharmos as cartas, elas se tornam desordenadas e aleatórias. A ordem inicial tinha baixa entropia, enquanto as cartas embaralhadas têm maior entropia. A transformação espontânea da ordem para a desordem é uma manifestação da flecha do tempo. A flecha do tempo opera de forma diferente em diferentes escalas da existência. No nível macroscópico, onde vivemos nossas vidas diárias, o aumento da entropia é aparente. Observamos gelo derretendo em água ou o conteúdo de uma xícara de café se misturando e se tornando desordenado.
Esses processos macroscópicos exemplificam o fluxo unidirecional do tempo. Em contrapartida, quando olhamos para o mundo microscópico dos átomos e partículas, as leis da física são simétricas em relação ao tempo. Isso significa que, no nível microscópico, os processos são reversíveis. Se você assistir a uma gravação de partículas colidindo e depois rodar o vídeo para trás, você não conseguirá notar a diferença. Esse fenômeno é conhecido como simetria de reversão do tempo. A aparente contradição entre a reversibilidade do mundo microscópico e a irreversibilidade do mundo macroscópico surge do conceito de condições iniciais. O mundo macroscópico é resultado do grande número de partículas e suas complexas interações. As condições iniciais neste mundo complexo levam ao surgimento de uma flecha unidirecional do tempo. O conceito de progressão unidirecional do tempo não se limita apenas às experiências cotidianas. Ele se estende à escala cósmica. O próprio universo exibe uma direção temporal em sua evolução. O Big Bang, que marca o início do universo observável, é um excelente exemplo da flecha do tempo. O universo vem se expandindo e evoluindo desde então. Na época do Big Bang, o universo estava em um estado de entropia extraordinariamente baixo. A expansão do universo levou a um aumento na entropia ao longo de bilhões de anos, criando estrelas, planetas e galáxias dentro de galáxias. Essa progressão natural de desordem crescente ou entropia é a razão pela qual a flecha do tempo no cosmos aponta para o futuro. A questão que surge é por que o universo começou em um estado de entropia tão baixa em primeiro lugar. A explicação para essa assimetria no início do universo ainda é uma questão em aberto na cosmologia e continua sendo um tópico de pesquisa ativa. A mecânica quântica, a teoria que governa o comportamento das partículas no nível microscópico, desempenha um papel importante na compreensão da seta do tempo. Ela introduz o conceito de funções de onda, que descrevem as probabilidades de encontrarmos partículas em vários estados. Essas probabilidades evoluem ao longo do tempo e são tipicamente simétricas no tempo. No entanto, quando observamos um sistema, nós colapsamos a função de onda em um estado específico, introduzindo um elemento de irreversibilidade. A seta do tempo não se limita à física ou ao cosmos. Ela também se estende às nossas experiências subjetivas. Nossos cérebros processam informações em uma sequência específica, de memórias passadas para o momento presente e para a antecipação do futuro. Essa seta cognitiva do tempo está intimamente ligada à nossa percepção da seta do tempo no mundo externo. A natureza unidirecional do tempo também levanta questões filosóficas significativas sobre as bases da realidade. Ela desafia nossas intuições e nossa compreensão da causalidade. Tendemos a perceber o passado como algo fixo e o futuro como algo aberto às possibilidades. Essa estrutura inerente do tempo molda nossa visão de mundo e as decisões que fazemos. A flecha do tempo é fundamental para nossa existência. Ela define nossas experiências, a progressão de nossas vidas e nossa compreensão do universo. Sem a flecha do tempo, nossa realidade seria muito diferente. Nossas ações não teriam consequências e a causalidade seria impossível,